Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Está aqui comigo minha mamãe, seu Ivan também está por aqui. Estou enviando esse áudio também e essa gravação para o grupo da igreja, aqui para o nosso ministério, onde é o pastor João, missionária Miri. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e toda a congregação. E todos os irmãos do grupo também da igreja. E você do canal do YouTube que está me seguindo, está ouvindo essa mensagem também. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Não esqueçam de compartilhar o link do nosso canal, se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito ainda. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui, tá bom? Para nosso canal. Louvado seja Deus. Aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia de hoje, nós vamos estar falando de um abismo chama outro abismo. No passado, né, antes de conhecer Deus, eu já tinha visto muito como que se fala, mãe? Isso daqui é um ditado, era? Antes? É um ditado. Era um ditado, minha mãe tá falando que do tempo da minha mãe já tinha esse ditado, né, mamãe? É um abismo chama outro. Tinha um ditado, um abismo chama outro abismo. Só que ela tá falando aqui assim que não sabia como, porque eles não lia a Bíblia, né, naquele tempo, não tinha Bíblia, né, mãe, para ler. E não, ou às vezes tinha, mas também não tinha leitura, mas conhecia, né? E realmente está aqui na Bíblia, no Salmo 42, versículo 7, né? Relatando aqui a história aqui que nós vamos falar aqui no quadro, que um abismo chama outro abismo, né? Já aqui no quadro, Aprendendo com a Bíblia. Quero deixar uma oração inicial aqui para nós, para nosso Deus nos ajudar, né? Não para Deus, mas para nós, porque Deus não precisa, quem precisa é nós, para que Deus venha abrir nossa mente aqui e nos ajudar a entender essa palavra. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença, meu Deus, com gratidão e com reverência, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, que sem a Tua palavra nós nos perdemos. Se o Senhor não estiver no controle, nós não vamos entender nada. Mas com essa palavra que o Senhor nos direcionou aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar força e esperança para entender. Meu Deus, fala conosco nesta hora, meu Pai, visita cada coração, cada casa, cada vida que está ouvindo, meu Pai, aqui no nosso canal e também ouvindo este áudio, esta mensagem, meu Deus. Meu Deus, o Senhor conhece os abismos que cada um está enfrentando. O Senhor conhece as lutas, as dores, os medos, os cansaços, as batalhas da alma. E nós te pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, renova a nossa fé e fortalece, meu Deus, o nosso espírito pela tua palavra. Que este momento não seja apenas mais uma mensagem, mas um encontro, meu Deus, real com a tua presença e com a tua verdade. Nós entregamos tudo, meu Pai, em tuas mãos e nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Então aqui, no Salmo 42, versículo 7, aqui na Bíblia, está escrito assim, aqui na Bíblia: um abismo chama outro abismo. E aí tem uma vírgula, né? Ao ruído das tuas cachoeiras, em todas as ondas e vagas têm passado sobre mim. É um versículo só que eu estou lendo aqui, mas você pode ler ali tudo ali, tá bom? O antecessor, o depois, texto, contexto, né? Meus irmãos, vamos lá. Tem momentos na nossa vida, vamos esmigalhar a mensagem aqui, né? Vamos cortar em pedaço agora. Tem momentos na nossa vida, meus, que parece que uma luta, né? Uma batalha nossa, uma luta, parece que ela puxa outra. Não é assim que às vezes a gente se encontra, que a gente vê? Parece que uma luta, parece que vem outra. Você acaba de vencer uma batalha, você acaba de vencer um problema, você acaba de vencer uma luta e logo de repente já surgiu outra, não é assim? Você resolve um problema e de repente aparece mais um. É como se a vida da gente estivesse dizendo assim, um abismo
chama outro abismo, que é o que está escrito aqui no salmista, né? Porque o salmista escreveu, e ele escreveu isso aqui, né? O salmista, ele escreveu isso aqui justamente no tempo de profunda dor que ele sentia ali na alma, né? Ele não estava falando só dos problemas. Se você ler lá o Salmos 42 inteiro, você vai entender o que o pastor Tarcísio está falando, né? Ele não está falando aqui só de problemas externos de fora, mas ele está falando aqui de lutas dentro do coração. Ele está falando de angústias, ele está falando de cansaço, de saudade, de medo e também de depressão. Mas esse texto aqui não é apenas sobre dor, não é apenas sobre a dor, né, que a gente leu aqui. Ele não vai falar somente sobre isso. Ele também, no mesmo versículo, né? Ele não está falando somente da dor com o abismo, ele também está falando sobre Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Pai, que ele permanece quando as ondas passam por cima de nós. Em outras palavras, quando os problemas vêm, as lutas vêm, as tempestades vêm, Deus está ali para nos fortalecer, para nos ajudar, ele permanece conosco, né? Quando a Bíblia diz assim, um abismo chama outro abismo, ela mostra que há fases em que as dificuldades parecem não dar trégua, né? Direto, uma atrás da outra. Mas há momentos em que o coração tem momentos que o coração fica cansado, fica sobrecarregado. Tem dias em que a alma da gente se sente afundando em tantos problemas que aparecem. Não é assim? Mas aqui o salmista aqui, ele sente, né, como que se estivesse sendo atingido por ondas e vagas, uma atrás da outra, né? Vem uma, aí tem uma vaga, vem outra, tem uma vaga, vem outra, né? Mas repara numa coisa que é importante que ele está falando. Ele está falando assim, as tuas ondas e as tuas vagas. Olha que importante que ele está falando. Ou seja, olha o que ele está querendo dizer. O mesmo que, mesmo no meio da dor, né? Ou seja, assim, mesmo no meio da dor, ele reconhece que Deus ele continua no controle. É assim que ele vê aqui. Né? Nem todo abismo, né? Nem todo abismo é o fim. Sabia disso? Nem todo abismo é o fim. Às vezes o abismo é um processo, às vezes o abismo é um lugar onde Deus trata, Deus molda, Deus fortalece, Deus aprofunda a nossa fé. Tem gente que, quando cai num abismo, chama outro abismo. Ele cai num abismo, aí o que ele faz? Tem gente que é assim, né? Ele cai num abismo, ele chama outro abismo. Um pecado, vamos dizer assim, caiu no abismo do pecado. Num pecado leva a outro pecado. Uma escolha errada, às vezes a pessoa faz uma escolha errada, e o que acontece? Lá na frente, ela vai puxar outra escolha errada. Uma ferida não trata, não, aliás, uma ferida não bem tratada ou bem cuidada, né? Vamos dizer assim, ela vira uma outra ferida. É um abismo chamando outro abismo. Mas também existe o outro lado aqui muito bom, né? Quando você se aproxima de Deus, né? Quando você chega até Deus, se aproxima de Deus, né? A um nível chama outro nível. Quando você se aproxima de Deus, uma experiência com Deus te chama a outra experiência com Deus. Uma vitória sua com Deus chama outra vitória. Uma fé fortalecida com Deus chama também uma outra fé ainda maior para você na sua vida. Você entendeu como que é? Vou dar um exemplo para você aqui de Davi. Davi ele passou por muitos abismos, sim ou não? Passou, né? Davi teve tantos abismos, foi perseguido por Saul, foi traído, foi injustiçado. Isso foi Davi, viu? Ele caiu no pecado, né? Com Betseba. Davi ele enfrentou consequências duras, né? Mas em todos esses abismos que Davi enfrentou, Davi não se afastou de Deus. Pode observar na Bíblia que sempre quando ele estava no abismo, quando ele tinha os problemas com os familiares, quando ele caiu o pecado, Davi, ele não se afastou de Deus. Davi, ele chorava, clamava, Davi se quebrantava e continuava confiando no Deus Todo-Poderoso. Né? Não desapontou Deus, era um homem segundo o coração de Deus.
Por isso ele podia escrever, né? Ou por isso ele pode até escrever os salmos aqui, mesmo na dor. Porque ele entendeu, Davi, ele entendeu. As ondas passam, mas o nosso Deus não passa. O nosso Deus, ele permanece. É isso que Davi que entendeu aqui, escrevendo esses salmos maravilhosos para nós. Talvez hoje, meu irmão, talvez você hoje esteja vivendo assim, né? Um problema atrás do outro. Você acaba de arrumar uma coisa, quebra outra. Você acaba de se acertar com uma pessoa, arruma problema com outra. Uma luta puxando outra luta. Um cansaço que parece que não tem mais fim. Mas ouça isso em nome de Jesus que eu vou dizer. Esse abismo não é o seu fim. Essa fase não é o seu destino. Essa tempestade não é eterna. Se hoje um abismo chama, se hoje um abismo está chamando outro abismo, faça você uma escolha. Faça você uma escolha. Chame Deus para dentro desse abismo. Você talvez esteja num abismo sem saída, numa luta sem saída, um problema atrás do outro. Chama Deus para dentro desse abismo com você. Porque tudo passa, né? As ondas passam, mas Deus ele permanece com você. Porque quando Deus entra no vale, escute isso. Quando o nosso Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, ele entra no vale, o vale vira caminho. Quando Deus entra na dor, a dor vira um testemunho, porque tem cura. Quando Deus ele entra no abismo, o abismo vira lugar de crescimento para a sua vida. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. Realmente um abismo chama outro abismo. Mas cuidado, se você alimenta o desânimo, né? Se você alimenta esse desânimo na sua vida, um abismo chama outro abismo. Se você alimenta o pecado e você fica alimentando ele, um abismo chama outro abismo. Então você tem que parar de alimentar o pecado, você tem que parar de alimentar o desânimo. Se você alimenta a revolta, para de alimentar essa revolta no teu coração, porque isso chama outro abismo na sua vida. Mas se você, meu irmão, minha irmã, escute isso que eu vou dizer. Se você alimentar se você alimentar a sua fé, vamos dizer assim, se você alimentar a sua fé, né, você se alimenta melhor. Porque quando você alimenta a sua fé, você consegue vencer as dificuldades. Se você alimentar, né, a sua fé, você consegue vencer essas lutas, essas batalhas. Que um abismo, se um abismo chama outro abismo, então se você alimenta a sua fé, se você também, vamos dizer assim, está fraco, pastor, estou fraco, não tem nem como alimentar minha fé. Como que alimenta a fé? Você alimenta a sua fé através da palavra. Se você se alimenta da palavra de Deus, você se fortalece e tem fé. Se você se alimenta de oração, você fica forte. Se você se alimenta olha, vou dar mais longe ainda, né? Se você alimenta a oração no seu coração, orar, né? Sempre está orando, né? Uma vitória chama outra vitória. Pode ter certeza que vai chegar essa vitória na sua vida. Né? Se o abismo é outro abismo, nós devemos aprender a também chamar as bênçãos, né? Que uma bênção vai chamar outra bênção na sua vida. Conclusão aqui para nós terminarmos. O salmista aqui ele estava no fundo, né? Estava no fundo, mas ele não perdeu a fé. Ele estava daquele jeito mesmo, mas ele não perdeu a fé dele, não. As ondas passaram, como ele disse aqui nos Salmos, né? As ondas passavam por cima dele, né? Os problemas, mas não destruíram. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele, com Davi. Se você hoje sente que está num abismo, lembre-se de uma coisa: Deus é maior que o abismo. Deus é maior que as ondas que estão tentando afogar você. Deus é maior do que essa dor que você sente, né? E assim como a palavra aqui diz, né, também para nós, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria também, ela vem pelo amanhã. Amém? Então não alimente desânimo, não alimente pecado. Se fortaleça, alimenta a sua vida com oração, com palavra, alimenta
do Espírito Santo para você ter vitória em nome de Jesus. Amém? Quero orar aqui para nós entregarmos esta mensagem em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e bendito e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, obrigado por esta mensagem, que um abismo chama outro abismo, meu Pai. Tem pessoas, meu Deus, que, assim como eu no passado, alimentava, meu Deus, o inimigo. Meu Deus, já acordava já reclamando, já acordava triste, já acordava abatido com as lutas, mas hoje é diferente, eu já acordo, já levanto glorificando e exaltando o Senhor, porque ontem eu não venci, mas o Senhor esteve comigo e a maior vitória foi de eu estar acordado, estar vivo, respirando para vencer as dificuldades. Pai querido, abençoa cada irmão, cada pessoa que ouviu essa mensagem, que eles venham, meu Deus, em nome de Jesus, semear, meu Deus, vitória, venham semear, meu Deus, alegria, paz no coração, sabendo que o Senhor é maior do que esse abismo, o Senhor é maior do que esse vale que eles estão enfrentando. Obrigado por esta mensagem, por esta palavra, meu Deus, do nosso coração aqui. Se Davi venceu, meu Pai, aqui venceu, lutando, chamando um abismo em outro abismo, e ele declarando que o Senhor é o Deus que estava com ele, e o Senhor deu vitória para ele, derrubou o gigante, eu creio que assim também será na vida daqueles que estão, meu Deus, aqui ouvindo essa mensagem, estão, meu Deus, aqui, em nome de Jesus, recebendo esta palavra. Obrigado por cada vida, por cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar, tá bom? Compartilhe o nosso link, se inscreva no nosso canal da Igreja de Jesus Cristo está voltando.